Então, muito boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma escritora, Sherry Pazini, e eu tomei contato com alguns livros que ela escreveu e fiquei assim especialmente tocado no livro chamado Entre Dimensões. A vida requer atualizações. A primeira frase que eu li, comecei aí fazendo uma imersão no livro e vi que tinha tudo a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu escrevo, e os sentidos vão ficando mais aguçados todas as vezes que a gente faz esse movimento, né, de se voltar para dentro de si e deixar que a sabedoria interior se expresse. E a gente vai tomando contato com um material que nos chega, com pessoas que nos chegam são pessoas que enriquecem muito a nossa vida, elevam a nossa consciência, nos motivam. Então, Shelly, eu vou ler aqui rapidamente o seu currículo para te passar a palavra e hoje nós vamos falar, assim, dar um overview, uma coisa assim bem rápida sobre esse livro que é uma preciosidade, Shelly. Para mim, fez uma enorme diferença. Está fazendo, né? Porque eu não estou lendo o teu livro, eu estou degustando o seu livro, como se Que estivesse bom. tomando assim um Grand Cru, um vinho assim da melhor qualidade. Então, não estou lendo, estou degustando. Mas a Shelley, ela é escritora curitibana, ela é formada em ciências biológicas e neurociências, entusiasta de uma vida natural integrada e autossustentável. Eu não vou ler o currículo dela todo, não. Esse já é o seu quarto livro publicado e eles dão, todos eles, muita ênfase à reflexão de como podemos, através do silêncio e da quietude, ampliar a nossa consciência, de forma a termos uma compreensão melhor da verdade e, principalmente, do sentido de unidade, né, com a vida. E como ela sempre diz aí nos seus artigos e nos seus livros, somos um. Né? E os seus livros consideram as inúmeras camadas da personalidade que precisam ser sutilizadas, né? Abrindo espaço para que a sabedoria interior se expresse através de nós. E, afinal, essa é a grande sintonia ou sincronia com o pé de um lago, essa questão do somos um, podemos fazer uma profunda diferença na vida, né? Nossas ações, por menor que elas sejam, elas podem, assim, fazer uma grande diferença para as pessoas e para o mundo em geral. Shelly, aqui, muito obrigado pela sua presença, me sinto muito honrado por você estar aqui, tá bom? Humberto, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Uma excelente tarde a todos nós que estamos aqui conectados. E me veio uma frase ouvindo a sua fala, dizendo que aquilo que você busca também te busca. Então é muito bonito ver essa teia que aos poucos vai se mostrando e vai trazendo pessoas, elementos novos para a nossa vida, de acordo com a direção que a gente dá para o nosso olhar, quantas coisas vão surgindo e muitas vezes inesperadas, de lugares que a gente não imagina. E eu fico muito honrada por essa conexão, porque esse seu livro, que também está recém-lançado, Pedra no Lago, é uma preciosidade, porque o que eu falo, você fala. E é muito gostoso ver essa reverberação e essa sintonia que existe de afinidades mesmo, de ter já conteúdos que estão ali há milênios disponíveis e a gente estar tendo a possibilidade de olhar para isso, talvez num patamar
de consciência um pouquinho maior agora para conseguir interpretar melhor o que aquilo tem a dizer e fazer os nossos próprios desdobramentos a partir da nossa própria vida e ao mesmo tempo entender que a tua experiência também é a minha experiência. E quando você fala sobre a unidade, esse entendimento da não dualidade é uma coisa que está aí para todos nós. E isso abre uma gama de assuntos que requer atenção, para que a gente saia dessa repetição, dessa normose, que talvez tenha entendido muito superficialmente os conceitos que foram trazidos até agora, e aprofundar um pouco nisso tudo. Então, agradeço de coração pela sintonia e pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre isso também. E é isso mesmo, Jair. Eu fico sempre pensando que o que a gente escreve, o que a gente fala, né, não tem nada a ver com crença, com dogma, com sectarismo de qualquer espécie, religião. Tem uma citação zen budista que diz que o verdadeiro ser não é uma ideia, mas é uma experiência. Ou seja, por segundos vem aquela experiência assim fugidia, que traz um vislumbre de algo que é muito além do que a nossa mente possa conceber. E aí a gente começa a fazer essa imersão para dentro de nós e deixa o coração falar. Isso contraria todas as regras, vai de encontro à normose, né, que você falou. Mas, Célia, eu tenho assim, cada um tem o seu processo de criação. Eu queria que você falasse do processo de criação. Cada um tem o seu. Depois eu posso explicar como é que eu faço, como é que eu escrevo os artigos, o livro. E para você, como é que foi o processo de criação desse livro? Foi diferente dos anteriores? Fale um pouco sobre isso, por favor. Todo o processo de criação acaba trazendo muitas coisas inusitadas, mas o que é mais relevante na criação desse último livro foi a possibilidade de eu estar muito presente e conseguir realmente captar aquelas coisas que normalmente a gente não percebe quando nós estamos fazendo de acordo com aquilo que já não é, já de acordo com aquilo que nós já sabemos. Porque sempre que nós vamos fazer alguma coisa, a gente segue naquela formatação padrão que torna aquele fazer possível. E esse livro, ele me surpreendeu em várias esferas, assim. Primeiro, pelo conteúdo, que o conteúdo é um pouco diferente dos anteriores, porque foi acessado um campo tão amoroso que me veio para compartilhar em forma de poesias, coisa que não era habitual anteriormente. E eu fiquei com um bom tanto de poesias dessa energia amorosa, como se fosse uma energia crística mesmo, muito peculiar, muito diferente daquilo que eu já tinha acessado até então. E eu não sabia exatamente o que fazer com essas poesias. Falei, será que eu faço um livro de poesias? E nesse não saber, eu fui permitindo que as coisas acontecessem e eu fui olhando para elas e complementando com os textos, que são normalmente de publicações diárias que eu faço, inspirações que vêm pela manhã, que eu chamo de cartas, porque me parece que sempre elas são endereçadas a alguém. E eu comecei a mesclar todo esse conteúdo que eu tinha do último ano, que foi do ano de 2022, e eu faço essa junção e normalmente faço a impressão de um primeiro boneco. E quando eu fui fazer a impressão desse primeiro boneco, é como se tivesse tido um grande erro de impressão. E todas as páginas mudaram de ordem, se mesclaram entre si. E a hora que eu vi aquilo acontecendo, porque eram quase 200 páginas inicialmente, a hora que eu vi aquilo acontecendo, imediatamente a reatividade faz que a gente tente cancelar aquele comando para voltar na nossa normalidade
na formatação daquilo que tinha sido a minha primeira construção. E como eu não consegui cancelar a impressão, eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Porque daí eu olhei na tela do computador, o arquivo estava perfeito, estava na formatação inicial, mas o que aparecia ali na impressão era completamente diferente. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a olhar. Não foi só uma mudança de páginas. Existiram textos que se mesclaram. Poesias que estavam todas juntas em um lugar acabaram vindo para debaixo de um texto, e aquilo, inicialmente, naquela aparente confusão que estava acontecendo, eu captei que tinha uma mensagem ali. E passei a ler naquela sequência que se apresentou, eu me abri para aquilo, porque eu podia ter simplesmente descartado tudo aquilo que estava acontecendo e reiniciado. Mas eu dei atenção e comecei a ver que tinha uma introdução perfeita e o livro tinha se separado em 3 partes, bem distintas e complementares. E um outro conteúdo grande desse livro simplesmente não foi impresso. Foi auto-excluído desse processo. Então, essa foi a primeira surpresa. E se eu não estivesse no estado de muita presença, abertura e receptividade, eu teria ignorado completamente. E provavelmente esse livro teria outro nome, outra conotação, e simplesmente seria uma repetição dos meus textos e poesias que eu tinha feito anteriormente. E se não bastasse, eu compreendi tudo aquilo, reorganizei, fiz um arquivo de acordo com aquilo que tinha sido apresentado. E quando eu fui fazer a impressão do segundo boneco, eu peguei um maço de folhas aleatório para colocar para impressão. E foi exatamente a quantidade de folhas que estava construído ali naquele livro. Isso é incrível, né, Sherry? Porque essa coisa tem. A gente escreveu um livro sobre essa sua citação, essa sua experiência. Tem o orar e vigiar, né? Se a gente não tiver em silêncio e quietude, esses sinais da vida que só o coração pode perceber, ele passa batido e a gente vai na lógica mental e o livro não seria tão maravilhoso quanto ele é. E, na verdade, eu esqueci de falar uma coisa importante. É muito difícil isso, Rochelle, essa coisa da escrever poesias, ainda mais no tema relacionado à busca espiritual ou busca do autoconhecimento. Você ser conciso e profundo, nossa, você tem que ser uma pessoa muito bem acompanhada, um canal mais limpo, com vários aspectos da personalidade já purificados, porque senão não consegue colocar no papel, com clareza e profundidade, temas complexos, né? Porque é o que vem de dentro. E às vezes a gente escreve 2, 3 folhas, 5 parágrafos para falar uma coisa. A pessoa vai lá numa linha de uma poesia e resolve o problema. Então, eu fiquei encantado com essa tua experiência. É o além da mente, né? É você permitir que o teu sentir se expresse além da racionalidade. Porque sempre que a gente coloca o nosso raciocínio lógico, linear, num sentir mais profundo, aquilo se perde. É como se virasse fumaça. Na minha experiência, Chéria, assim, são bem um pouco diferentes, porque assim, a gente tem as percepções que a vida traz, e você vai tendo os insights, né? E aí você escreve, tem coisas que saem assim fluidamente, muito rápido. E quando eu escrevo, parece que tem um espelho à minha frente, né? Porque a gente escreve, eu escrevo para mim mesmo. Eu leio aquilo e vejo, nossa, quantos pontos de aprimoramento da minha personalidade precisam ser, quantas arestas precisam ser aparadas, coisas que às vezes eu escrevo que nem eu mesmo consigo aplicar na vida,
Como fala Helena Blavatsky, honrai as verdades com a prática. Mas isso é uma questão honrosa, não é uma coisa assim. Eu não honro aquilo que eu escrevo, não. É um caminho que eu quero perseguir. Aquilo ali que eu estou escrevendo, eu estou profundamente comprometido comigo mesmo em trilhar aquele caminho, entendeu? Então é uma coisa Perfeito. muito honesta, e aí é uma autoterapia, é um auto-perdão quando eu escrevo sobre o perdão, quando eu escrevo sobre a generosidade, enfim, que eu falo que a gente tem fome de generosidade, o mundo tem fome de generosidade, mas eu, principalmente, também tenho. Então, mostra vários aspectos da nossa personalidade, e isso é uma terapia, assim, muito legal para mim. Me faz muito bem. Escrever me faz muito bem. Sim, a escrita é uma grande ferramenta terapêutica É e que verdade. permite com que a gente vá acompanhando o nosso próprio desenvolvimento e consiga perceber também quais são os pontos que estão requerendo mais atenção, para que a gente olhe, lapide, melhore. E você perguntou se esse livro, esse último, teve alguma diferença para os outros, além desse relato breve, porque aconteceram várias outras coisas nesse processo de criação dele. Mas sim, como você falou, são muitas camadas de personalidade que vão se desvelando conforme a gente vai caminhando. E eu acredito que você tenha tido a mesma experiência que eu. A publicação do primeiro livro é como se fosse uma conquista. E isso, para nossa personalidade, é uma coisa muito boa. Nós nos alegramos muito. Quando eu fiz a publicação do meu primeiro livro, eu lembro que eu fiquei muito entusiasmada vendo o resultado daquele meu fazer. E ali tinha muito da personalidade Shelley, querendo mostrar, deixar o seu legado no mundo, querendo projetar o seu nome, enfim, todas essas coisas que fazem parte da nossa personalidade humana mesmo. E conforme a gente vai caminhando e vamos tendo a oportunidade de ir publicando outros livros ou fazendo, enfim, se expressando de qualquer outra forma, a gente vai percebendo o quanto a gente vai mudando com o tempo. Então, o segundo livro já teve um chamado mais de compartilhar aquilo que tinha sido importante para mim no meu desenvolvimento, no meu caminho. O terceiro já veio numa outra conotação de simplesmente trazer a verdade, a íntegra de toda uma experiência vivida durante o início ali da pandemia. Era como se não importasse quem estava vivendo aquilo. O importante era compartilhar aquela experiência. Então, o nome, a projeção, a conquista já ficou lá atrás. Isso não importa mais. É como se a gente tivesse galgado aquele patamar, mas ele não precisasse mais se repetir. Então, cada vez ele vai se sutilizando mais e mais e mais. Era exatamente, Shelly, na introdução do seu livro, eu já li os teus outros livros, então eu percebo realmente um campo de consciência acessado. Quer dizer, eu sinto que um crescimento de consciência muito grande de um livro para o outro, né? E você fala isso na introdução, né? Mas isso a gente consegue desde que a gente siga, né? Deixe de seguir a nossa mente, siga o nosso interior. Então, assim, você fala em atualizações, que atualizações precisamos fazer, né? Porque é entre dimensões, a vida requer atualizações. Fala um pouco sobre isso, por favor. Olha, é difícil resumir isso, mas na trajetória que eu tenho percorrido, eu tenho percebido o quanto é premente a gente atualizar os conceitos, todos os conceitos que nós vivemos até aqui. Tudo que a gente aprendeu, tudo que nos ensinaram, tudo isso foi útil para a gente ter vivido essa experiência terrena da maneira como a gente viveu até agora. Porém, a gente também está vendo os resultados que trouxeram esses conceitos que nos foram passados.
E talvez agora a gente esteja despertando para um, opa, será que isso não poderia ser um pouquinho diferente? Será que isso não precisa ser melhorado? Será que a vida é isso mesmo? Será que tudo isso que entregaram para a gente e a gente comprou como verdade, realmente é necessário continuar reproduzindo daqui para frente? Então, para mim, tudo precisa ser atualizado, Humberto. Tudo, 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 tudo. Desde a hierarquia que a gente deu para nossa mente, como se ela estivesse num topo, onde ela que rege tudo e desconsidera-se todo o resto, até os pequenos conceitos. O que que é a fé? O que que é a paz? O que que é o vazio? O que que é a dualidade? O que que sou eu como humano aqui encarnado? Eu sou realmente um corpo, uma mente, um espírito, assim, fracionado? A gente precisa ter um momento para olhar para a nossa espiritualidade, um momento para cuidar do nosso corpo físico? Ou será que tudo isso não poderia estar acontecendo de uma maneira integrada, a partir de um outro olhar? Então, para mim, a vida está requerendo um segundo olhar, mas não um segundo olhar superficial, como a gente fez até agora. De ver o que deu certo, simplesmente pegar aquele pacote de dados ali, instalar a programação na gente e seguir reproduzindo aquilo. Mas olhar com profundidade, achar o sentido disso tudo. Porque está tão comum a fuga. A realidade muitas vezes se mostra de uma maneira tão feia pelos conceitos que nós criamos dela, que as pessoas fogem das drogas, fogem para algum tipo de vício. Tem muitas coisas acontecendo hoje que estão assim bastante intensas. E o que seria isso senão uma incapacidade de olhar para a vida de frente e ler ela da maneira como ela é? E não de maneira distorcida, equivocada. Eu vejo que a gente está vivendo muitos equívocos e que isso leva ao sofrimento. Por que que nós estamos num estado de sofrimento? Porque está tudo muito equivocado, a maneira como a gente vem lendo o mundo. Está faltando verdade. Então, todas essas distorções, e quando eu falo distorções, é de coisas às vezes muito pequenininhas. Eu me olhar no espelho e o que que eu vejo quando eu me olho no espelho? Ah, Exatamente. eu preciso preencher uma ruga, eu não gosto do meu cabelo. Ai, sabe, essa coisa da autoimagem, do narcisismo, que está muito presente ainda hoje. O que mais que tem aí? O que mais que tem aí? Eu olho nos meus olhos e enxergo o quê? Shelley, Então, quando você assim, começa a se aprofundar nas reflexões, é verdade, você está falando, nossa, bem, uma avalanche de coisas aqui na minha cabeça, mas essa coisa a gente não foi habituado a achar dentro de nós a solução para a nossa vida, né? Então, a gente sempre procurou fora. E eu escrevi um artigo sobre renovação, falando exatamente sobre isso, que a gente precisa se renovar continuamente. O que é se renovar uhum, continuamente? Não é ir no médico, ou fazer melhoria facial, não é nada disso, não é. A renovação acontece por dentro, né? Quando a gente se observa como uma alma encarnada, né? Quando a gente passa a ouvir a voz interior e age na vida a partir do seu centro. E aí você é renovado continuamente, né? Não há nada que possa impedir essa renovação. E a gente fica meio que súcubo dessa normose que você falou, né? A gente fica se impede que o verdadeiro ser nasça. A gente chegou àquela vela que as mães guardam na primeira comunhão e nunca usaram, ficam guardadas lá. Então, 40 anos depois, você vai lá, a vela está ressecada, já não consegue mais cumprir a função dela, que é dar a luz. Então, a gente fica guardando, economizando afeto, amor, né? E fica procurando fora desesperadamente esse vazio que nunca é preenchido.
né? Nunca vai ser preenchido. E a Então, é gente como se a gente conversa fosse um com... buraco sem fundo, né? É um buraco sem fundo, e eu converso com muitas pessoas que sempre o viés que for, a recomendação é a mesma, é procurar dentro, se alinhar consigo mesmo, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, mas eu te cortei, por favor, complemento. Não, imagina. Aqui tudo é complementar e necessário. Então, esse relato do processo desse livro que eu comentei, essas duas questões de impressão que aconteceram aqui, foi para dizer exatamente isso. Essas coisas estão acontecendo na nossa vida o tempo todo. O tempo todo tem coisas informando e comunicando. E quanto que nós estamos abertos para receber e escutar e decifrar essas comunicações? Porque o automatismo é uma coisa que mata qualquer novidade. Ele faz que a gente permaneça sempre no mesmo formato, dentro sempre de uma mesma moldura, e qualquer coisa que saia daquilo, a gente acha que está errado. A gente renega, a gente não quer olhar. E a vida está acontecendo aqui sem parar. Ela está num dinamismo acontecendo o tempo inteiro. Tem uma frase que diz que é impossível se banhar no mesmo rio duas vezes, porque aquele rio não é o mesmo. Passou aquela leva de água, ela foi, seguiu o rumo dela, o que vem atrás é novidade. E muitas vezes a gente está apegado naquela forma, naquele hábito, e a gente deixa de perceber a renovação que está acontecendo o tempo inteiro na nossa vida. Então, a gente chega a um ponto absurdo, se for pensar por um lado um pouco mais profundo, de falar, eu preciso de uma renovação, preciso me renovar. Sendo que isso está acontecendo automaticamente o tempo inteiro, porque tudo é energia, e a energia foi feita para circular, para ser livre, então ela está o tempo inteiro em renovação. E por que que a gente ficou tão estagnado a ponto de achar que a gente precisa se renovar? Por que que a nossa consciência não está acompanhando todo esse movimento desse planeta, o movimento do nosso próprio corpo, o movimento da natureza? A gente se desconectou completamente de tudo. A gente não olha mais para o céu para ver em que lua que nós estamos. As estações entra e saem, as pessoas estão dentro do ar-condicionado, às vezes em lugares com iluminação artificial, não estão acompanhando a vida acontecendo. Então fica tudo muito mais difícil de a gente realmente estar aberto para esse dinamismo que está presente na vida. Então, quando eu falo em atualizar, é olhar para tudo de uma maneira um pouco mais ampliada, realmente. Aí eu vi no seu livro você fala sobre esses ciclos, né, de automatismo e reatividade, que é o que você está falando, e isso parece colocar pesadas correntes aos nossos pés, ficamos meio que amarrados e travados, né? Mas a gente precisa colocar força, perseverança, fé, energia para querer realmente se transformar, para ir além das aparências, né, Sherry? Sim. Tem uma citação belíssima do Trigueirinho, que eu não vou me lembrar dela, lógico, mas ele fala que, né, muito além dos sentimentos e dos pensamentos, existe uma semente divina palpitando, guiada por uma inteligência suprema, à espera do despertar maior. É belíssimo o que ele fala, eu não conseguiria reproduzir tudo, mas esse pedaço ficou gravado em mim e parece uma coisa tão complexa, mas é tão simples. Basta você. É uma fisioterapia, você se emergir para dentro de ti mesmo e deixar que surja de lá a voz, o que é para fazer, o que é para decidir, o que é para falar, quando parar de falar. Então, assim, a vida acontece por dentro, né? O que eu faço? Eu faço um curso, nada nos falta. Outro dia falamos sobre isso, né?
nada nos Sim. falta. Então, tem um tesouro realmente escondido e oculto dentro de nós mesmos. Mas é preciso disposição para querer vencer a nós mesmos. Aliás, Sérgio, queria te perguntar sobre isso, que é uma tônica do teu livro, né? Uma das maiores batalhas é vencer a gente mesmo, derrubar todos os muros que construímos, todas as barreiras que nos separam da luz do ser, né? Que impedem o nosso verdadeiro crescimento, a nossa autenticidade. A gente não consegue expressar nosso amor e a verdade, né? E é preciso coragem para querer fazer isso. É preciso coragem para alçar voos, né? E queria que você explorasse um pouquinho esse tema, porque isso é assim um ponto chave, querer vencer a si mesmo. Tão interessante, né? Porque nós ainda estamos nesse ponto de muito de nós não saber quem somos. A gente deixou a vida tão complexa, a gente transformou tudo isso num bololô tão confuso que retornar a uma simplicidade de simplesmente ser quem se é virou uma coisa quase que utópica nos dias que nós estamos. São raras as pessoas que conseguem alcançar uma dimensão mais pura de si mesmo, que conseguem se desidentificar um pouco do mundo, da materialidade e dos próprios pensamentos. Então, Humberto, você fala, né, dessas pesadas, dos grilhões que acabam nos amarrando, às vezes, nas nossas próprias crenças e que nos impedem de seguir em frente. Mas eu te digo, quem nos deu esses grilhões? Quem foi que trouxe essas cargas pesadas e todas essas configurações que fizeram de nós o que nós somos hoje, se não nós mesmos? Quanto do nosso poder nós entregamos para o meio externo? Nós terceirizamos a nossa vida e chegou num ponto que a gente não sabe o que fazer porque a gente não tem autodomínio. A gente se tornou incapaz de gerenciar a própria vida. E isso é muito assustador, porque quando nós pensamos em autonomia, você saber quem você é o primeiro requisito para que você consiga gerenciar aquilo que verdadeiramente você é. Então, muitos dizem para nós que nós somos frutos do meio, mas não, cadê a capacidade intrínseca de cada um? O Claro. meio é o nosso espelho. O que a gente enxerga aí fora é o nosso próprio reflexo. Então, se a gente não está gostando do que nós estamos enxergando aí fora, para onde que a gente tem que correr? Fugir, se mudar, se drogar, se ausentar? Não. A gente tem que correr para dentro e se Claro. atualizar. A gente precisa fazer uma grande reforma interna. E como você falou, isso precisa de muita disposição, de muita coragem, para romper com tudo aquilo que aprisiona e começar a construir uma nova realidade. Só que isso só acontece a partir do momento que a gente percebe que realmente a gente está com correntes. Porque muitos amam as correntes e Exato, fazem de tudo para manter aquilo. exato. Porque por mais que aquilo machuque e seja pesado, ela se acostumou a viver com aquilo. E ela sabe administrar aquela própria prisão. E o que vai ser no momento que eu tirar aquilo de mim? Eu vou partir para o desconhecido? Eu não vou saber lidar com isso. Aqui eu estou seguro. Então, o apego é uma das maiores pegadinhas que existe, porque faz que a gente se mantenha exatamente naquela zona de conforto perigosa, que faz que a gente não expresse aquilo que a gente realmente veio para cá para expressar. É verdade, Shari. A liberdade, né, que tanto falamos, ela está disponível, mas não é barata. Uhum.
há que pagar um preço, né, da desconstrução de nós mesmos, porque como vai construir o homem novo em cima de ruínas, não dá. A gente Uhum, tem que jogar tudo fora, que já não uhum, serve mais, não faz mais parte desse novo ciclo planetário, né? Dessa nova uhum, era. Isso já é uma coisa muito velha. E eu acho mesmo, sério, que a gente pode, no íntimo, temos a ampla liberdade de moldar o nosso interior, né? Moldar o homem que queremos ser, né? uhum. Se a gente não faz isso, a gente não tem como enfrentar o destino, o karma, que às vezes Isso. pode ser sombrio. Mas se a gente não Uhum, faz isso, se a gente não molda o ser que queremos ser, não vamos ter bravura e muito menos determinação para poder perseverar, né? Para poder não se derrotar. Então, isso é muito mágico, muito mágico. De novo, parece algo complexo, reservado a alguns eleitos, não é nada disso. Isso aí está de jeito disponível nenhum. a todos, basta se introspectar. A gente só está formatado, tem que dar um formate C dois pontos e Enter para Isso, reformatar todo o HD. exatamente. É fazer algo para a gente parar esse programa automático que nos tornou seres mecânicos. É como se a gente tivesse se tornado autômatos, né? Parar de reproduzir esse programa automático e atualizar um software, um aplicativo que não se atualiza, ele se torna obsoleto. A gente está vendo aí a tecnologia, o quanto tudo é rápido e precisa estar o tempo inteiro sendo atualizado. O porquê que a gente acha que nós, como humanos, estacionamos naquele ponto e ali tá bom, tá confortável, não preciso mais ir para lugar nenhum. Deixa eu viver a minha vidinha aqui, aqui tá bom, né? E uma coisa que eu tenho percebido assim com muita clareza no perfil do, da humanidade mesmo, desde da pandemia que as coisas ficaram todas mais evidentes, foi a questão do comodismo, do quanto as pessoas estão acomodadas em si mesmas. E assim, mesmo que não esteja tão bom assim, vão empurrando aquele desconforto, aquele desprazer, como se não tivessem competência, se não tivessem capacidade de sair daquele estado. Então, É, assumir a responsabilidade pela própria vida é o primeiro ponto. Enquanto você não se propõe a assumir a sua própria vida, a tomar as rédeas e falar, não, eu não sou fruto do meio coisa nenhuma. Eu sou autor da minha própria história e tudo que eu vejo fora é o meu próprio reflexo. Quando você consegue chegar nesse ponto, você começa realmente a cuidar do que você pensa, do que você sente, do que você faz, porque você percebe que tudo é uma perfeita reverberação daquilo que parte de dentro. Então não tem mais, ai, fulano é assim, ciclano fez isso comigo. Não, não, não. Se tem uma pessoa difícil na minha vida, pode ter certeza que ali tem um aprendizado, tem uma é. lapidação a ser feita, e não é o outro que precisa mudar. Não, ele está fazendo exatamente o papel necessário para que você enxergue aquilo que a partir de dentro você não conseguiria sozinho. Então, toda maneira de se relacionar consigo mesmo e com o mundo muda. E você percebe que não tem nada fora mesmo. E quando você muda, né, Sherry, o mundo todo muda à sua volta. Todo mundo se transforma. Basta Exato. que você mude. É a pedrinha no lago. É por isso que o nome do Isso. livro é Pedra no Lago, porque é uma Perfeito. pedrinha minúscula ali que as ondas ressoam, tem ressonância até a margem, né? E vai abarcando as pessoas. E, Shelly, nós já falamos um pouco disso, mas tem um tema especial no seu livro, que você fala do vazio da própria vastidão, né? Que Uhum. esse sentimento de plenitude, né? Esse vislumbre.
essa coisa que é meio que até, acho que é até meio paradoxal, porque a gente sente um vazio que é tudo, não é? Quer dizer, estamos sempre nesse estado? Lógico que não, no meu caso, lógico que não. Isso são experiências fugidias, mas elas te marcam para sempre, né? São sonhos que você tem e te marcam para sempre, que trazem ali toda a instrução que você precisa para aquele momento. E como você fala do vazio da própria vastidão, queria que você complementasse, você já falou um pouquinho, mas eu especialmente gosto desse tema demais. Como tudo aqui na Terra é dual. Cada coisa que a gente aborda aqui também pode trazer uma dualidade de interpretação. Então, para que a gente fale sobre o vazio, primeiro a gente tem que entender o conceito do próprio vazio. Porque normalmente a gente usa ele para falar sobre o oco, sobre aquilo que não tem conteúdo. Tanto Uhum. que a gente se refere a uma pessoa vazia, aquela pessoa que é superficial, que não tem conteúdo, alguém que não tem nada para oferecer. Isso é uma conotação do vazio que habitualmente a gente usa. Mas quando nós falamos, se não nós falamos, esse campo de consciência que está aí aberto para todos acessarem e que já vem sendo trazido por tantos que deixaram os seus livros, o seu, né, todas essas instruções maiores, o vazio é, como você falou, parece paradoxal, mas é um vazio que é preenchido por tudo. É aquele estado onde você mergulha e você não precisa de mais nada, de absolutamente nada. É um vazio que é preenchido por tudo. Então é difícil de explicar, mas talvez fique um pouquinho mais claro com uma historinha. Quando iniciou a pandemia, me veio uma reflexão muito forte que vem reverberando até hoje aqui nos meus fazeres. Que eu me dei conta que nós temos a capacidade de fazer qualquer coisa que nós queiramos, mas que ao mesmo tempo não é necessário, não é preciso fazer nada, porque nós já somos tudo. E isso veio com muita força no início da pandemia, por quê? Quando tudo para e aquilo que você está habituado a fazer para de fazer sentido, o que resta é você com você mesmo. E quando você acessa esse lugar onde as coisas que você faz não são mais necessárias, o que realmente sobra? Então, eu tenho certeza que boa parte da humanidade passou por isso no início, com essa experiência da pandemia, e agora? O que que eu faço com isso que sou eu? Se o que eu fazia antes já não consigo mais fazer, se as coisas perderam o sentido. E nesse momento, quando a gente se desidentifica do automático que o mundo vai reproduzindo, não tem outro lugar senão ir para dentro. E Verdade. nesse processo do primeiro ano de pandemia, onde tive a oportunidade de descobrir esse vazio, tanto que acabou virando o subtítulo do meu terceiro livro, que é Conexão entre Mundos, a Descoberta do Vazio. Porque realmente eu descobri o que era isso, eu não fazia ideia que era possível alcançar essa dimensão dentro desse corpo físico e desse contexto que nós vivemos. E como você falou, não é um estado que ele vem e permanece e você fica absorto do resto, não. São momentos que você alcança e que você nunca mais esquece. É, É, pode falar? desculpa, é que eu não posso deixar passar. É que tem uma metáfora legal. É como se a gente estivesse numa floresta andando em direção a uma montanha. E aí o vento bate, as árvores abrem e você vê o pico lá, né? E Isso. daqui a pouco o vento para, fecha, mas você está no caminho. Você viu o pico da montanha, isso traz um ânimo de renovação, né? Você sai do labirinto mental e vai direto para o centro, para o ponto.
não é? Desculpa, Ah, foi só imagina. só um parênteses. Mas é exatamente isso. É como se fosse uma referência. Você acessa uma outra dimensão, um outro lugar, um outro estágio, e por mais que você transite em outras realidades, você sabe para onde voltar. Você sabe que existe aquele lugar, que existe aquela possibilidade. Então a vida começa a se tornar mais simples, porque você não se identifica mais com aquele enredo cotidiano. Você sabe que tem outras coisas acontecendo, coexistindo simultaneamente aqui, enquanto nós estamos aqui falando, tem milhares de realidades coexistindo conosco. Nós escolhemos estar com nossa consciência focada aqui, mas não por isso as outras deixaram de existir. Elas continuam acontecendo e elas podem ser acessadas a qualquer momento. Aí, ouvindo você falar, eu consigo compreender melhor o que você quis dizer, o que é crescer pelo amor e não só pelo sofrimento, que eu sublinhei lá no seu livro essa frase, porque você sai de um estágio de sofrimento estéril, que você não tem nenhuma, não vê nenhuma causa para aquilo, para um sofrimento criativo. Isso é uma coisa. E quando você começa a atender ao apelo do teu interior de expressar o amor, você cresce pelo amor e não só Exato. pelo sofrimento. Você sai dessa outra prisão, que é você só cresce dando topada. Isso é um outro condicionamento coletivo, né? Exatamente, porque a mente racional, física, concreta, a polaridade dela é para o negativo. Se a gente observar, fazer uma reflexão rápida de para onde nossa mente leva a gente todos os dias, alguma coisa positiva parte dela, só dela. Perceba que essa polaridade negativa dela é cheia de limitações, de medos, tudo que não precisaria estar presente nessa expressão nossa aqui, a mente traz. O tempo inteiro falando, você não pode, você não consegue, não vai lá, é perigoso. Quantas coisas a gente deixa de fazer por essa polaridade negativa mental. E quando nós, por disposição, força de vontade, abertura, nos entregamos para vivenciar alguma coisa diferente, a gente percebe que aquele diferente realmente existe, está disponível, e por que foi que a gente não acessou antes? Mas Uhum. isso não vai fazer, não é a tua mente que vai te levar para lá. Então é uma outra camada da tua personalidade, uma outra dimensão de você mesmo que vai te mostrar que existem outras formas de viver. Tem um texto que eu escrevi que fala que o sofrimento não é para todos. O sofrimento faz parte dessa nossa experiência e está aqui disponível para todo mundo. Mas não é o caminho de todos. Tem pessoas que têm capacidade de se expressar a partir de outras energias. E a energia do amor é uma escolha. Você acessar ela e você realmente andar de mãos dadas com ela pela vida. Ao invés de reagir desse vício da reatividade que nós temos de o tempo inteiro ter uma resposta para aquilo que nos entregam, que não permite que a gente respire, sinta, leia aquilo de um olhar mais amoroso, desse centro de equilíbrio que todos nós temos, mas que normalmente está em desuso, está ali sem uso mesmo. Quando você começa a olhar para as coisas com mais amorosidade, a sua vida se transforma. E você percebe que todo o sofrimento que você viveu até agora foi uma escolha. Eu digo até assim, tudo que nos ocorre, né, Michele? Se a gente olhar para trás, tudo foi muito abençoado. Uhum, Então, olha, eu te falo assim de cadeira sobre essa questão do sofrimento, que teve um momento de escuridão total, muitas vendas nos olhos, né? Muita vitimização, muito, muito tudo, né? Quando você começa a perceber
as lições que a vida está te trazendo, o que você tem que aprender através daquele cenário, né, de aparente sofrimento, você começa a extrair dali as lições e você começa a crescer como ser humano, a crescer em consciência. E aí vem uma coisa que parece também paradoxal, vem a gratidão. Você é grato por aquilo, porque aquilo te fortaleceu, você teve um equilíbrio kármico, e aquela coisa do sofrimento você vê por um ângulo diferente do teu campo de consciência. Você vê aquilo como uma oportunidade cíclica única de crescer e ajudar os demais a olharem para os seus respectivos sofrimentos com amor, né? Evidente que tem gradações, sofrimentos e sofrimentos, né? E cada um sente de uma forma. Falando em geral, em tese, quando a gente olha com amor para tudo, porque a vida é uma só, né? O que a gente constrói para a eternidade. Então, assim, eu não consigo também botar uma linha, não, encarnação um, encarnação... Não, eu vejo como uma continuidade de consciência, não é? Então, assim, nada vai acontecer se daqui a pouco esse corpo não estiver aqui, minha consciência vai continuar. Então, assim, eu olho com profunda gratidão os momentos de sofrimento pelo qual passei. Isso tem sido, assim, um bálsamo também para mim e para as pessoas que querem escutar de mim como eu venci determinada questão. Então, e é muito legal, porque existe uma troca muito legal. E eu entendo que você fala sobre o crescimento através do amor, né? E não só do sofrimento. E tudo são dádivas do mundo, tudo. Não é nada que esteja fora do lugar, né? Está tudo perfeitamente em equilíbrio, em harmonia. Exato. Tudo é complementar. Toda essa dualidade que nós vivemos é uma experiência também, para que a gente aprenda pelo contraste. O sofrimento não necessariamente é ruim, mas a interpretação que nós fazemos dele é assim. Exato. A consciência nasce do contraste, né, Shelly? Ah, Não é? Através dos contrastes a gente consegue perceber a beleza da vida. Shelly, eu queria, sim, queria continuar a conversar contigo aqui a tarde toda, mas tem tem, assunto, né? tem limitação de tempo, de live, porque não pode ficar muito extensa. Queria te fazer uma pergunta final, quando você fala do ser integral, né? É difícil para uma humanidade polarizada conseguir entender o que era um ser integral, né? Viver uma vida plena, né? Em si mesma. Parece que é uma utopia, né? A gente falar de ser integral num mundo assim tão caótico, tão dividido, tão polarizado, né? Hum, E você vem trazendo desde seu primeiro livro a possibilidade de desenvolver essa integralidade. E fala um pouco sobre os princípios, como é possível se tornar um ser integral. Antes de tudo, estamos num momento importante que requer de nós novas condutas. Repetir aquilo que nós fizemos até agora nos levará sempre para os mesmos resultados. Integralidade tem a ver com íntegro, indivíduo, algo que não se divide, que é coeso, que se mantém unido, que é uno, unificado. Tudo que aprendemos até aqui foi o contraste disso. A fração, a porção, o lado, a periferia,
o centro, o bom, o mal, o claro, o escuro, e aprendemos a julgar essas coisas sempre como certo, como errado, como bom, como mal, não há integralidade no julgamento que nós estamos fazendo até aqui como humanidade. No momento que nós conseguirmos alinhar todos esses corpos que nos compõem, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, mental, energético, espiritual, e vai embora. Quando a gente conseguir entender que a gente não é um pouquinho de cada um, mas é uma coisa só, é aí que nós vamos, talvez, começar a compreender o que é ser um ser integral, que anda pelas suas próprias pernas, que é totalmente autônomo, que tem autonomia sobre a sua própria vida, sobre sua própria inteireza, que não está à mercê do que você me entrega e eu não reajo de acordo com aquilo que o mundo me entrega, mas eu ajo de acordo com aquilo que eu sou. Aquela inteireza, integridade, que não se modifica independente da situação externa que se apresente. Então, uma nova conduta é assumir a responsabilidade pela própria vida. Olhar para todos esses conceitos que determinaram a nossa vida até aqui, atualizar elas de uma maneira real, verdadeira, mais profunda, mas principalmente reconhecer as virtudes que fazem parte dessa coesão e começar a praticar elas na nossa vida, no nosso dia a dia. A partir do nosso olhar conosco mesmos, a partir do nosso olhar com o outro e a partir do nosso olhar com o mundo. Se eu olho para o outro e eu julgo, eu não estou sendo íntegro. Porque não existe eu ou você, existe um nós. Nós estamos conectados aqui por frequência, por vibração, por ressonância. E assim é com tudo. Então você me traz a tua experiência que complementa a minha experiência e vice-versa. Não temos como nos isolar completamente do mundo, porque a gente pertence a isso. A realidade que nós vivemos vai mudar no momento que a gente parar de brigar com aquilo que se apresenta e falar, se eu estou vendo alguma coisa feia aqui, é aqui que eu tenho que melhorar. Srihan dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Então, enquanto a gente estiver transitando nesse campo de gostos e aversões, a gente está muito longe de realmente assumir a responsabilidade pela nossa vida e pela nossa evolução. É um assunto bastante amplo que eu amo e que eu digo não é utopia, é possível, porque a partir da determinação e da força de vontade, dessa energia de primeiro raio, de assuma o seu posto como ser divino que você é. Pare de se encolher para caber nessas molduras pequenas que te colocaram. Você está aqui desempenhando um papel, mas você sabe que você não é só isso. E não precisa vir alguém de fora para te falar, porque você sente. Quem diz que não sente, mente. Porque todo mundo sente que não é só isso, não é só esse corpo físico, não é só essa aparência, o cargo, a função, o diploma, não. Nós somos infinitamente maiores do que isso. E, para mim, nesse momento, a gente pelo menos considerar a possibilidade de nos tornarmos, em algum momento, seres integrais é fundamental para que a gente construa um futuro diferente do que a gente está vivendo agora. Tá vendo aí, pessoal? É por isso que vocês têm que ler o livro da Shelley. É um livro que ela fala essas questões que parecem complexas numa linguagem muito simples, muito objetiva. Qualquer um entende. Não tem nenhum jargão, não tem termo sofisticado. E ela É nos vida. brinda ainda com, com poesias
né? Então, é assim, para quem tiver alguma, foi instigado no seu interior por querer descobrir algo além das aparências, né? Tem que ler o livro da Shelley. Ô, Shelley, eu separei aqui algo que você escreveu que eu achei belíssimo. Eu queria fazer essa leitura para a gente poder encerrar. Infelizmente, temos que encerrar, né? Olha que honra, vou ter um trecho lido por você. Olha, que isso. Ela fala assim: regozija-te, apoia-te sobre tuas pernas e segue o caminho que se abre. Muitos se- Muitas serão as ilusões disfarçadas de luz. Mantém-se sereno e passará por todos os estágios com sobriedade. Nada acontece em vão. Aceita com confiança no coração o que se apresentar e segue o fluxo de si mesmo, nessa torrente de evolução. Não te escapes e tudo vivas. Sem apegar-se, segues em frente. Sai do antigo e vive o novo, novo a cada instante. Aceita-te e abra-te para a surpresa do inesperado, tão esperado. Então, essa citação, ela, lógico que ela está contextualizada, não é? Lendo assim, tem muitas chaves aqui subliminares nessa citação. E, de É uma novo, síntese da conversa. é uma síntese Perfeito. da conversa. Então, Sheila, aqui, muito obrigado. Vou deixar o agradecimento final para você, o que você quiser falar. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para você poder adquirir o livro, ver o Instagram da Shelly, enfim, o que ela quiser Hum. colocar como acesso à obra dela, vai estar descrito aqui no vídeo. Shelly, muito obrigado, foi uma honra imensa ter você aqui. Espero fazer inúmeras conversas como essa contigo, ok? Humberto, foi uma grande satisfação estar compartilhando um pouquinho disso tudo que é a nossa vida, nesse espaço tão lindo que você criou, que é a Pedra no Lago. E eu fico muito feliz em saber e estar em contato com seres como você, que estão a serviço, que estão olhando na direção da evolução, do melhoramento pessoal, com humildade, com verdade, com sinceridade, e sendo esse canal, sendo esse espaço para que a vida se manifeste, para que a vida aconteça, e trazendo também esse apoio tão necessário para aqueles que ainda se sentem confusos, que não estão conseguindo lidar com as situações que estão se apresentando. Então, para mim, é uma honra participar disso e agradeço mais uma vez por esse espaço, por essa sintonia, e eu tenho certeza que essa pedrinha no lago, ela está aí movimentando muitas coisas positivas e trazendo aquilo que é necessário para cada um de nós. Gratidão, Gratidão, Shelly, muito obrigado. eu que agradeço.